Como a gente sabe, a Volvo tem investido bastante em eletrificação e a meta original, mas acreditamos que não será cumprida, é que até 2030 toda a linha seja totalmente eletrificada. Pois bem, o C40 foi o primeiro carro da marca totalmente elétrico lançado em 2021. A gente foi naquela viagem do México, vocês lembram aqui no canal, e hoje vou andar em um deles. Essa versão é a de um motor com 238 cavalos. Saudações, pessoal! Bom, essa semana falando de carro elétrico e um dos precursores, digamos, da eletrificação total na Volvo. A Volvo, aliás, tem investido muito e justamente nessa época, em 2021, quando eu fui lá para o México, eles comentaram e falaram reforçar essa estratégia de só carros elétricos até 2030. Uma coisa, na verdade, que a gente sabe é que praticamente dá para afirmar que a eletrificação total até 2030 vai ser bem difícil, justamente porque até na Europa isso está tendo alguns problemas em relação a carregamento, a produção, ao próprio consumidor, enfim, que está tendo, digamos, o carro elétrico ele é bem aceito, mas de certa forma não é o que eles esperavam, né? Que fosse uma ideia total. Aliás, como eu falo aqui no canal sempre, né? Para mim o elétrico é um carro de nicho, é um segundo, um terceiro carro, um carro para uso urbano. Enfim, eu acho que a ideia híbrida do carro é bem interessante, porque você acaba tendo uma opção maior de uso, de utilização, além de poder usar a eletrificação e ao mesmo tempo você também usa combustão com consumo otimizado. E a Volvo sabe isso, também tem o XC60, o XC90, né, que primeiramente eles não tinham mais veículos puramente a combustão e a ideia futura é totalmente elétrico, mas acho que ainda vai ser posterior a 2030. De qualquer forma, o C40 foi o precursor dessa ideia. Eles tinham o XC40, que era um híbrido, e o C40 então chegou para coroar essa ideia da Volvo, né, uma ideia geral deles. Tem umas outras características que eu vou falar internas também, ele foi precursor em algumas coisas também, dentro dessa ideia da marca sueca. Tecnicamente, a gente está falando da plataforma CMA, uma plataforma que não é a da Scania, né, do ônibus CMA, mas basicamente é uma plataforma que atende outros modelos também e é uma plataforma que foi criada com a ideia de eletrificação. Então, no caso do C40, a gente tem duas versões. Essa primeira versão de um motor chamada Single Motor e a versão com dois motores, né? Os motores são montados nos eixos. Esse, por exemplo, então um motor de 238 cavalos e nós temos a tração traseira, o que é um acerto muito bom, porque a gente já viu aqui carros com mais de 200 cavalos de tração dianteira, veículos elétricos, e o torque instantâneo realmente ele é um pouco incômodo em alguns momentos. Então a tração traseira nesse caso, ou integral para os elétricos, é perfeita. Tecnicamente também a gente tem aqui uma bateria de 69 kWh com, já vamos ver lá a opção de carregamento, então dá para carregar em corrente contínua, corrente alternada. E uma coisa que eu falei na matéria recente do EQS 450 Plus SUV é que esses carros elétricos premium, eles têm uma capacidade maior de receber carga. Aliás, essa é uma grande questão de qualquer elétrico, a capacidade de receber energia, né? Então você pega muitas vezes um carro elétrico que tem uma capacidade menor, então você vai num carregador muito rápido, ele não vai conseguir absorver tudo. Esses carros, de modo geral, têm uma capacidade legal de absorver energia, apesar do carregamento rápido não ser o mais indicado para fazer toda vez, né? Mas um eletroposto, como a gente viu no teste, tem que ser carregamento rápido para poupar tempo, procurar diminuir um pouquinho o tempo de recarga, que é uma grande questão dos modelos elétricos. Temos aqui também uma bateria que pesa 500 quilos. Outra questão também dos elétricos, puramente elétricos, é a bateria sempre pesada. Então é uma questão também para ser pensada. Eu vou falar daqui a pouco guiando, porque eu acho que essa versão é a mais interessante e racional dentro da proposta de um carro elétrico, né? 238 cavalos é bastante potência para a proposta dele. E a ideia para um carro elétrico também, sem dúvida. Outras características dessa versão, começando aqui então pela estética do carro, né? Pelo desenho, pelo design, ele é um carro que ele tem dimensões bacanas, é um carro interessante nesse ponto, né? Ele cabe em qualquer lugar, é um carro relativamente compacto, apesar que a gente viu no lançamento agora que a Volvo lançou o EX30. O EX30 é um carro que eu vou pegar em breve, a gente viu lá no lançamento, ele é o Volvo de entrada, antes era o C40, o elétrico de entrada, agora o EX30 menor chegou para ocupar esse lugar como um SUV compacto, literalmente, né, dentro da proposta. Mas o C40, sem dúvida, ele é uma opção que passa a ser intermediária agora, né? Nessas duas versões
e justamente nessa ideia de tamanho e de tamanho de bateria, enfim, com esses diferenciais. Uma coisa que eu gosto muito desse carro, então, é o design. Acho que a Volvo ela trabalhou muito nos últimos tempos. A Geely é uma marca chinesa que é dona da Volvo, mas uma preocupação deles foi sempre manter a identidade da marca. Então, os Volvos mantêm uma identidade de design que é bacana, justamente porque eles não se tornaram outra coisa, né? A identidade da marca foi mantida. Foi mais ou menos como a Tata Motors fez com Jaguar, Land Rover e tal. Isso é extremamente importante para a história. São marcas que têm muitas décadas de história. Então, se você tirar um elemento ou elemento de design, você vai transformar isso em algo um pouco híbrido ou esquisito. Primeira coisa, então, que se destaca é esse carro, a famosa cor de cimento, que está na moda atualmente. Todas as frotas agora de imprensa têm cores que eu acho mais bacanas. De qualquer forma, com esses detalhes em preto, ele acabou se destacando, né? A cor cinza destaca muito detalhes em preto. Mas aqui na dianteira, basicamente, a gente tem a tradicional grade fechada, que hoje é comum com a quantidade de elétricos que a gente tem no mercado. E além disso, temos o martelo de Thor, né? Que é o DRL, essa luz diurna, que é um dos maiores símbolos do design escandinavo, é justamente esse DRL. Aqui na dianteira, todos os modelos têm esse mesmo DRL, esse mesmo visual. Seguindo por aqui, uma coisa que eu gosto e para conforto acaba sendo bom, rodas de 19 polegadas. A outra versão tem rodas maiores e a gente sabe roda maior aqui no Brasil é sinônimo de desconforto. Não tem como ser diferente, né? Então essas rodas 19, acho que elas combinam bem com o estilo e ao mesmo tempo o carro fica confortável. O que eu comentei da cor aquela hora, né, essa cor cinza, e com os detalhes em preto, que eles ficam bem evidenciados, tanto no retrovisor, como coluna B, coluna C, enfim, a gente tem um desenho bem harmônico, não? Um detalhe harmônico nesse detalhe em preto. E basicamente o C40, ele tem um desenho que a Volvo chama de crossover também, mas basicamente ele é um SUV coupé, se a gente for analisar um estilo. Então essa linha de cintura toda alta, e aqui na traseira, por fim, um desenho que eu acho muito harmônico também. Eu acho que os SUVs coupés, eles têm um quê que é diferente, né? O desenho é proporcional, menos o fastback, mas os outros geralmente são. E um detalhe da traseira que eu gosto, além dessa questão do detalhe em preto, né? Nós temos um aerofólio aqui discreto na parte traseira. O conjunto óptico dele eu acho muito bonito, né? Ele sobe aqui e ele vai seguindo uma ideia um pouco diferente. Quando está escuro, principalmente dentro de garagem e tal, ele fica com uma identidade muito bonita, né? Eu particularmente gostei desse aspecto. O último detalhe desse carro é o teto, que é um teto panorâmico, ele não dá para você fechar ele nem mudar de cor. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho também nas impressões. Temos de capacidade de carga, temos aí 404 litros, um porta-malas relativamente pequeno, é que ele é raso, né? Por conta de bateria e tudo mais, ele acaba sendo um porta-malas um pouco mais raso. E na dianteira, a gente tem a opção de levar um pouquinho mais de carga, né, digamos assim, com 31 litros. E a gente tem aqui também um cabo, olha só que bacana, cabo carregador, que muitos carros elétricos, ou alguns, não oferecem, né, o cabo. Geralmente você vai em estação de recarga, você vai ter, logicamente, o cabo. Só que às vezes você vai carregar na sua casa ou algum outro lugar, você precisa de um cabo, e se a fábrica não te fornece, você precisa comprar um. Então esse é um ponto interessante também a ser observado quando você vai comprar um veículo elétrico. Agora falando da parte interna, vocês viram lá o entre-eixos, e ele tem uma característica, mas eu vou comentar no banco da frente melhor. Olha o detalhe aqui do estofamento, né, padronagem, com esse tecido. Bom, aqui, dividindo o espaço com o Porsche, mas a gente tem um espaço basicamente para duas pessoas, né? Temos saída de ventilação, entrada USB, duas pessoas conseguem andar bem aqui com certo conforto. Uma questão que acontece com esse carro, que é comum a todos os elétricos e uma parte dos híbridos também, geralmente, que híbrido a bateria é menor, né? Então é um pouquinho diferente, né? Que é uma bateria de 69 kWh, bateria grande. É que justamente a bateria fica no assoalho, né? Não tem outro lugar para pôr, e você acaba ficando com joelhos semi-dobrados, é um pouquinho demais até. Então o conforto do banco traseiro, ele acaba sendo atrapalhado por conta disso, não só nesse carro, em elétricos de modo geral,
por conta disso, por conta da altura, né? Alguns carros elétricos não, o EQS tem uma solução um pouco diferente, ele tem essa questão também, mas é um pouquinho diferente. Mas enfim, é uma característica, né? É uma coisa que vale a pena ressaltar. Porque no caso dos híbridos a gente tem uma bateria menor, né? Então são baterias de 18, 8, 15, 10, né? É diferente, né? A questão do tamanho. Bom, uma característica curiosa desse carro é que ele tem chave, porém não tem botão de partida. Lembra que a gente falou isso, né? Na matéria inicial, na apresentação, um grande diferencial, meio disruptivo, usando uma expressão atual, né? Ele foi o primeiro Volvo também que trouxe esses materiais recicláveis, uma outra ideia mais sustentável e tal. Então ele não tem couro, né? O C40 trouxe essa questão, já era aquele couro sintético dos bancos, mas ele não traz nenhum elemento desse tipo. O teto solar panorâmico, sobre o qual eu falei, que não tem como você fechar, né? E aqui a questão, não tem botão de partida, tá vendo? Então você pisa no freio, pus drive, tá vendo? Já soltou o freio de mão, tá pronto para sair. Ele mostrou que eu tô sem cinto, né? Eu não vou sair também agora. Apertei o parking novamente, botão de parada, agora sim, ele fica ligado, tô dentro do carro, tal, ele fica ligado aqui para eu poder falar no geral. Mas é engraçado esse negócio de não ter cinto, né? Não ter botão de partida. Cinto sim, a Volvo que inventou isso, pô, como não ia ter? Isso aqui também fica claro à noite, fica mais iluminado quando você abre a porta. Ele tem uns detalhes interessantes, assim, visualmente falando. E aqui a multimídia, que é um dos destaques da Volvo. A gente tem aqui, ó, o sistema de autonomia, tá vendo? Ó, otimização, velocidade, estilo de condução, controle do clima. Ele vai te mostrando que você pode melhorar para otimizar a autonomia e o consumo. Bacana isso aqui, né, também. Os carros da Volvo, a Volvo tem uma parceria muito forte com o Google. Então ele tem o Google nativo aqui, o Google Maps, e não tem o Apple CarPlay Android Auto sem fio. Com fio tem, tanto que eu estou usando aqui, mas o sem fio não tem. Tanto que você pega aqui o Maps, ó. Hey Google. Olá, estava agora mesmo reunindo alguns elogios para você. Não sei como achar as melhores palavras para dizer o quanto você é espetacular. Incrível, carro para aumentar sua autoestima. Hey Google, Alameda Itu 200. Ó, vou dar um endereço. Tudo bem. Ó. Estou definindo o destino para Alameda Itu. Tá vendo? Alameda Itu, ó, tem ele tá tendo corridas no Pacaembu, enfim. Ele vai te mostrar essa questão, tá vendo? Você vai chegar lá em 21 minutos e 87% da bateria. Aqui, deixa eu cancelar aqui. A gente está com 91% de bateria. Então, isso é muito útil, esse sistema, por quê? Porque você acaba tendo uma ideia que a maior questão do carro elétrico, pelo menos para mim, agora eu acostumei testando vários, né? Mas é quando você sai na estrada do carro elétrico e o consumo aumenta consideravelmente em relação ao uso urbano, né? Então, você tem um sistema como esse da Volvo te indicando quando você vai chegar de autonomia e tudo mais, te dá uma ideia. Logicamente, como eu já falei em outras matérias, carro elétrico tem que ser guiado de uma maneira mais racional, ou seja, sem abusos. Eu digo isso porque senão a bateria vai embora. Então essa previsão do Google serve para você guiar de forma normal, dentro dos limites e tal. Mas é uma boa isso porque te deixa de certa forma mais tranquilo, né? Enfim, algo desse tipo. Aqui toda a questão de segurança, programação toda por aqui. E uma coisa também que é interessante aqui, a transmissão, esse câmbio de velocidade única, né, que é padrão dos elétricos, carregamento por indução, né? E agora a gente vai dar uma voltinha e falar justamente dessa questão, porque eu acho que essa versão aqui é a mais lógica para quem vai comprar um C40. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Volvo C40 Recharge. Essa versão, né, como foi dito no início, single motor, ou seja, um motor e mais do que suficiente. Eu comentei isso, né, que um motor, cara, para esse caso é mais do que suficiente. Isso porque, se você analisar o carro elétrico, a ideia do carro elétrico é você se locomover com uma potência que seja interessante.
uma grande parte dos carros elétricos tem menos potência. E ok. Mas, se a gente for pensar, como elétrico premium, logicamente, você não vai chegar para o consumidor, o cara está acostumado a ter carros mais potentes e oferecer algo com, pô, 100 cavalos, 300 mil reais e, né, e maravilha. É claro que você não vai conseguir vender. Então, para as marcas que produzem elétricos premium, é uma grande questão essa, o desafio de você conseguir criar um veículo que tem uma lógica, digamos assim, no sentido de, ele é elétrico, tem toda essa questão de poluição e tal, mas ao mesmo tempo, ele vai ser um carro que tem uma certa potência, tenha números de potência, enfim, seja interessante, né? É uma questão desafiadora até para as marcas. E isso é bem curioso, né? No caso da Volvo, claro, a bandeira da Volvo há alguns anos é a da eletrificação. Eles vêm justamente apresentando modelos. Isso porque eu já comentei em matérias, na Europa teve uma canetada geral para obrigar as marcas a se adequarem a uma nova legislação, menos poluentes e tal. E isso, claro, que gerou uma necessidade das marcas correrem atrás e se ajustarem. A gente sabe que isso vai acabar mudando, porque as marcas não vão conseguir se adequar exatamente a tempo, até 2030, para eletrificar toda a frota. E é uma ideia um pouco sem sentido também, né? Por isso que eu falo muito de híbrido, mas isso a gente vai falar em outra matéria específica. Mas o C40 então chegou nessa toada, essa ideia da Volvo. É um carro que eu acho que ele ficou bem acertado, como eu falei na apresentação. Ele é um carro que foi feita a apresentação, né? E inicialmente ele era o elétrico de entrada da marca. Isso acabou mudando agora com o EX30, mas mesmo assim ele foi interessante nesse ponto. Eu comentei sobre as vantagens desse elétrico de apenas um motor, justamente porque, cara, ele dá e sobra para as necessidades de um veículo elétrico. É que hoje em dia, e agora com a eletrificação, eu tenho a impressão que isso voltou com força. A ideia do número de potência. É muito interessante como isso voltou com força agora com a eletrificação. É uma coisa que teve em outras épocas, em modelos a combustão, e com a eletrificação agora voltou essa ideia. 500, 600, 700 cavalos, a gente está vendo elétricos aí que vão chegar no mercado com 800 cavalos. O próprio Porsche Taycan, né, que a gente já conheceu, 761 cavalos. Enfim, é uma ideia que ela meio que vai contra, na minha opinião, a proposta original do carro elétrico, que é basicamente você ter um carro, ok, com uma força, com um torque legal, mas basicamente dentro de uma ideia de economia, que você vai carregar ele poucas vezes, né? Você pega um carro com um Porsche Taycan, um Turbo S, que é um carro sensacional. Basicamente, você vai comprar um carro de 761 cavalos, o que é mais legal nele? O que é mais legal no Taycan Turbo S? Acelerar, basicamente. E daí você vai precisar carregar mais. Então a lógica do carro elétrico mais potente, ela esbarra justamente nessa questão, né? Se você for pensar, putz, né? É uma coisa meio curiosa. Tem interrupção aqui para ver que esse Maverick ali, ó só. Tem um teto solar ali, tem as rodas ali. Enfim, cada um tem um gosto, lógico, né? Mas eu prefiro um pouco mais original nesse sentido. Voltando aqui, então essa questão é curiosa, da potência, porque você pega um veículo, Fusca azul, eita, na rua assim, meu amigo, putz, que perigo. Então assim, a lógica, por isso que eu falei, então um carro elétrico com 238 cavalos, cara, dá e sobra. Aceleração, a ideia toda de dirigibilidade dele, a tração traseira, que é uma coisa excelente. Cara, a tração traseira é um negócio bom, viu? Um Fusca verde, pô, tem que ser de Fusca. Eu chegar em casa, é de Fusca. É um sinal, mande um sinal, é esse. Então, o conjunto dessa versão de motor único, cara, eu acho perfeito, né? Também, está aparecendo o preço das duas versões, também por conta disso. E na verdade, com dois elétricos, a autonomia é até menor, ele acaba gastando mais, claro, tem dois motores elétricos e mais de 400 cavalos. Então assim, racionalmente, cara, essa é a melhor escolha. Eu, sem dúvida, pensaria nessa, porque ela tem inclusive mais lógica, né?
quando você fala de um veículo elétrico, que a ideia principal seja, né, você ter uma ideia de economia, sustentabilidade, enfim. A Volvo logicamente prega isso e faz bem esse trabalho. Mas voltando a falar, acho que até 2030 não teremos, e eu acho que não teremos eletrificação total da frota em momento nenhum. Mas enfim, vamos seguindo. O Volvo segue como uma opção muito interessante no meio dos elétricos e dos híbridos também, né? O C60 e C90 como híbridos plug-in. São carros bem interessantes. E mesmo com o EX30, comparando ele com o EX30, eu acho que são carros bem distintos, sabe assim? O EX30 tem aquele painel no meio, é um carro mais compacto, enfim. Eu acho que são públicos diferentes também, independente da diferença de preço, sabe? Mas eu acho que são públicos distintos, mesmo para um carro elétrico, né? É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Grande abraço a todos e nos falamos. Olha só que interessante, essa hora é boa para andar aqui, porque tem um certo silêncio, né? Ou a tranquilidade, na verdade. O silêncio vai ter, né? Sempre com o carro elétrico, mas a tranquilidade. Ó, a tração traseira. Você acha que precisa mais do que 238 cavalos? Deixo com vocês a conclusão. Um abraço.